Hoje vamos trazer um conto com o título O Santo Desiludido. Esse conto está no livro Jesus no Lar, pela psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na oração, sem trabalho, se punha a dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizar. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se este ou aquele jovem lhe rogava a opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo sobre o espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado cargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadíssimo: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente em visita da imensa autoridade de que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos da soledade em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgavam arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obra é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Bem, meus amigos, esse conto trazido por Jesus não é apenas uma história, mas sim uma realidade que vivemos ainda nos dias de hoje. Muitos de nós agimos da mesma maneira que o santo desiludido. Podemos até nos assustar quando digo isso, mas quantas vezes, em nome de uma crença, já dissemos a alguém que nos procurou que isso não era bom, era fruto da cobiça, da ganância, do orgulho, do egoísmo, obra do demônio,
que esse ou aquele caminho não era o indicado por Deus, que deveríamos orar para não cair nessas tentações que o mundo nos apresenta. E assim, matamos o sonho, a oportunidade, o crescimento de alguém que precisa dessa experiência, que pode fazê-lo crescer material e moralmente e fazer outros felizes. A devoção, ou seja, a fé, deve ser racional, deve buscar interpretar tudo usando o coração e a razão. E depois devemos fazer a aplicação do nosso aprendizado para ver se realmente é exatamente isso que compreendemos. De posse do resultado dessa aplicação, podemos considerá-lo válido, mas para nós, não para as pessoas. Tem algo muito interessante para provar esse conceito. Em minha casa, todos usamos óculos, todos temos miopia, mas os meus óculos não servem nem para minha esposa, nem para os meus filhos. E o mesmo acontece com os deles. Isso demonstra que o mesmo remédio que cura a minha dor de cabeça não serve para o outro com dor de cabeça. Porque cada um de nós é um ser único e terá as experiências que necessitou. Não é porque algo deu errado comigo que não pode dar certo com outra pessoa. Então, não devemos dizer que isso é bom ou ruim? Claro que sim, mas devemos ter certeza do que vamos dizer e como vamos dizer. Acredito que todos nós já passamos ou vamos passar pela experiência de termos um ente querido, um amigo que vai tocar em nós. Recebe uma oferta e vem nos procurar para dividir conosco a sua vida. Pensamos imediatamente: o quê? Se você tem um emprego estável, venha bem, para que mudar? Correr o risco de não se adaptar e ficar sem um ou outro. Se expressamos isso dessa forma, vamos criar uma situação de maior insegurança para a pessoa. Precisamos criar um contexto e colocar várias situações positivas para que a pessoa pense a respeito, sem desestimulá-lo, mas dando opções para que reflita. Se dissermos de forma intempestiva, vamos criar dúvidas e praticamente dizermos que ela não deve fazer. Aí, a responsabilidade da ação dela será nossa. Cada um de nós tem suas experiências a passar e não tem o direito de impedir ninguém de acertar ou errar. Apenas advertir para que ore, converse com Deus, pensa e siga o seu coração, pois estaremos ali para apoiar. Ser dono da verdade é criar embaraço para os outros e muito mais para nós, como disse Jesus nessa conversa com os discípulos. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja no seu dia.